Hoje aqui eu preparei uma aulinha um pouquinho diferente, né? A gente já tem uma aula de 80 e 80 no YouTube, mas eu peguei aqui alguns pontos até pra gente complementar aquela aula e outras que nem tá naquela aula, mas pra gente, que tá naquela aula, mas pra gente testar como cai na prova mesmo. Porque às vezes a gente até acha que sabe, mas chega lá na prova a gente se confunde todo. Principalmente com as questões de SUS, né? Então hoje a gente vai pegar só do 80 e 80, que essa claramente é a legislação de saúde pública que mais cai nas provas. Então garanto aqui que vocês que estão aqui vão encontrar essas questões na prova. Vamos lá, vamos começar. E outro ponto importante, todas as questões que eu peguei aqui, eu tirei de 2023, são tudo extremamente fresquinho dos últimos meses, e aí eu peguei até de outros cargos também, pra gente pegar, porque às vezes cai em outro cargo, e aí aparece na nossa prova. Então é bacana fazer de outros cargos também, questões que são saúde pública, português, é sempre bacana testar de outras provas também. Então vamos lá, ó, tudo de 2023, essa daqui da AMAUC, indique a alternativa condizente a um dos objetivos do SUS. Vamos rapidamente revisar quais são os objetivos. A gente tem 3 objetivos e ponto e acabou. Só 3. Mais nada. E na prova o que ele faz? Ele pega um monte de informação do SUS que é verdadeira, mas não é objetivo. E aí, não só a gente precisa saber o que tá lá, mas também saber aonde tá lá. Beleza, essa informação tá dentro do campo de atuação, tá dentro dos princípios, tá dentro dos objetivos. É importante a gente se localizar também. Fechado? Então, ó, objetivos a gente só tem 3 e aí fica fácil. O que a gente não pode ter na nossa cabeça é que o objetivo do SUS é só atender, é só a assistência. É muito mais que isso, né? A gente tem que pensar também em toda uma formulação de política e também em toda uma prevenção. Então, o terceiro objetivo, ele vai colocar aqui pra gente, ó, assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. E aí, sendo realizada de uma forma integrada. Esse é um dos pontos. Então lembra, fica fácil a gente pensar, né? Esse daí é o mais fácil a gente lembrar. Daí tem outro que ele fala assim pra gente, ó, identificação e divulgação de fatores condicionantes e determinantes da saúde. Então veja, até se a gente for pensar no ponto de vista de prevenção, a gente precisa conhecer esses fatores, né? Então a gente sabe que entraria moradia, transporte, trabalho, tudo isso influencia. Então é extremamente importante que o SUS identifique esses fatores até para a gente conseguir agir na saúde da pessoa, né? Então, se eu não me engano, lá na aula do YouTube, eu dei como exemplo, por exemplo, a gente avaliar e identificar como um fator, que tinha até um estudo do SUS, que mostrou que as pessoas que estavam trabalhando na saúde durante a pandemia tinham um fator aí de estresse que acabava impactando a sua saúde também. Então esse vai ser um dos fatores, certo? Então não só identificar, mas divulgar também para que a gente possa agir neles. Beleza, falamos do primeiro, do terceiro e ainda tem o segundo. Ó, no segundo ele fala assim, ó, formulação de política. Porque se a gente não tem política para executar as coisas, a gente não chegaria lá também. Então lembra desses 3. E ele fala assim, ó, destinado a promover nos campos econômico e social a observância do inciso 1º do artigo 2º dessa lei. Lá nesse artigo ele vai falar assim pra gente, ó, a saúde é dever do Estado e ele tem que fazer políticas para conseguir diminuir o risco. Então, aqui nesse segundo ele tá falando isso, que a gente vai fazer políticas de saúde. Então pensa, né? Então, por exemplo, o Brasil Sorridente veio justamente pensando nos objetivos aí também. Entraria aqui nos objetivos. Então, são só esses 3 e ponto e acabou. Então, vamos lá. Agora, voltando para nossa questão. A gente tem que achar um que é objetivo. Na A, ele coloca o incremento em sua área de atuação do desenvolvimento científico e tecnológico. Tá no objetivo? Não. Isso daqui, na verdade, é campo de atuação. É onde o SUS vai trabalhar. Então, veja, ele tem que, de fato, ajudar até financeiramente no campo de desenvolvimento científico e tecnológico. Por exemplo, né, ter insumos para pesquisa, para conseguir desenvolver medicamentos, vacinas, seja lá o que for. Então, está dentro do campo de atuação, mas não é um objetivo. Na B, a colaboração na proteção do meio ambiente nele compreendido do trabalho.
não é objetivo também. Esse é mais um que é verdade, mas não é objetivo. Ele também está no campo de atuação. Então, se a gente pensar que ele vai proteger, né, ajudar na proteção do meio ambiente, é pensando no meio ambiente do trabalho. Então, por exemplo, olhar, ajudar a acompanhar se naquela condição de trabalho, por exemplo, profissional que trabalha com radiação, que trabalha com produtos tóxicos, se eles estão tendo toda a proteção necessária. Seria nesse ponto. Então, é campo de atuação. Vou colocar como CA, de campo de atuação. Não é objetivo. C, a ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. Esse daqui também não é objetivo. É mais um que é verdade no lugar errado. É campo de atuação. Então, eu sempre gosto de lembrar, se você não assistiu minha aula de 80-80, lá eu faço toda uma analogia para ajudar vocês a pensarem nisso também. Quando a gente pensa no campo de atuação do SUS, é impossível alguma pessoa não usar o SUS. Porque se a gente for pensar no campo de atuação, é tão abrangente que qualquer um utiliza. Inclusive, se na faculdade a gente estuda saúde pública, tem dedo do SUS. Ele está falando aqui, ó, ordenação na formação de recursos humanos na área da saúde. A gente não estuda só porque a nossa faculdade é legalzinha, entende? Então, também entra no campo de atuação. Na D, vigilância nutricional e orientação alimentar. Mais um aqui que é campo de atuação. Não é objetivo. E aqui é mais um exemplo de que todo mundo usa o SUS. Se a gente pega lá um alimento que tem todas as informações nutricionais lá atrás também, é mais uma coisa que está aqui no campo de atuação do SUS. Certo? E aí? Assistência. Aê, encontramos, né? A assistência seria o terceiro, mas vamos ver se ele descreve certinho. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Então, dentro dos objetivos, vai ter a assistência, sempre pensando em proteção, promoção, recuperação, tudo junto, né? Então, esse daqui seria a nossa resposta. Esse sim é um objetivo. Vamos para a próxima? Essa daqui da FAUEL. Assinar a alternativa a seguir que não faz parte das diretrizes e princípios do SUS. Então, vamos lá. Pensando em princípios e diretrizes, a gente tem que ter uma cautela, né? Porque a gente tem os princípios e diretrizes do SUS de forma geral, aquela que é dividida de uma forma didática, e a gente tem ainda os princípios e diretrizes de cada política, de cada lei. Aqui a gente está falando da 80-80. Então, especificamente na 80-80, a gente tem mais do que só aqueles 6 princípios e diretrizes juntos. A lista dos princípios e diretrizes, que na verdade vai ser chamado como princípio na 80-80, é bem abrangente. Eu vou mostrar para vocês e depois a gente volta aqui para responder essa questão também. Então, lembra disso, que é importante a gente diferenciar os princípios doutrinários e organizativos, aqueles que são divididos em princípios e diretrizes de forma didática, né? E ainda diferenciar com o que a gente tem na 80-80 e o que a gente tem na Constituição também. Fechado? Então, o que a gente vai ter na 80-80? Na 80-80, tudo chama princípio. Ele não faz diferença se é diretriz ou se é princípio. Então, a gente vai encontrar a universalidade, que é aquele princípio de que todo mundo tem o direito à saúde e o direito ao acesso à saúde. A palavra-chave sempre é o acesso. Integralidade, que é pensando nos níveis de atenção todos em conjunto. Então, a gente vai atender o indivíduo tanto na prevenção, proteção, recuperação da saúde. Todos os níveis. 3. Aqui tem um risquinho a mais, ó. 3. Preservação da autonomia. Aqui eu coloquei um pouquinho resumidinho, tá? Do que a gente vai encontrar na 80-80, mas até tá na mesma ordem, né? Então, preservação da autonomia do indivíduo poder responder também, agir na saúde dele. Por exemplo, né? A gente sabe que tem religiões que não são adeptas, né? Não permitem a transfusão de sangue. E dentro do SUS, a gente aceita tudo isso, porque tem a autonomia do paciente também. A gente não pode forçar ele a nada. Então, dentro dos princípios, entra a preservação da autonomia. 4. Igualdade, e aí a gente tem que diferenciar, né, sempre a igualdade da equidade. Equidade, a gente pensar em tratar diferente quem precisa de mais.
Então, olha, a gente tem aqui um nível de risco a mais, ou esse daqui está com um nível de urgência a mais. Aí a gente pode pensar na equidade. Agora, quando a gente pensa na igualdade, daí todos têm o mesmo direito, todos vão ter acesso aos mesmos tratamentos, por exemplo. Então é bacana que a gente tenha, por exemplo, protocolos para ser executados no SUS, porque a gente consegue fazer com que a igualdade aconteça também. Mas a gente tem esses dois princípios. Mas aí já fica um pulo do gato também. A equidade entra naqueles princípios e diretrizes do SUS quando a gente estuda ele separado por princípios e diretrizes, certo? Mas aqui na 8080 ele não é descrito, tá? Então anota aí depois em algum cantinho. Direito à informação, e aí a gente está falando da informação do próprio tratamento, do próprio paciente. Então o paciente tem direito a saber sobre o tratamento que ele vai receber, sobre a condição de saúde dele. 6. Divulgação de informação. E aqui, nesse divulgação, é pensando que o usuário precisa saber os serviços que tem. Às vezes o paciente, será que ele sabe que ele consegue fazer até uma prótese dentária pelo SUS? Será que ele sabe que ele consegue fazer um tratamento endodôntico pelo SUS? Ele precisa saber essas informações, tá dentro dos princípios. 7. Epidemiologia para prioridades. Então, um dos princípios é usar, veja, os dados que a gente já tem epidemiológico para estabelecer as prioridades. O melhor exemplo que a gente tem aí é, por exemplo, nas campanhas de vacinação. Por exemplo, para influenza, não são primeiros grupos de risco? Pacientes com mais de 60 anos e assim vai, que têm comorbidades. Isso também é um dos princípios do SUS agindo já, lembra disso. Então, ele permite que a gente use a epidemiologia para estabelecer essas prioridades. Participação da comunidade, e aí só complementando aqui, né? Sempre que a gente pensa na população participando, ela vai participar por meio de 2 instâncias colegiadas. Vamos ver se alguém que está aqui na live vai saber. Por onde que acontece a participação social? Isso quem fala pra gente é a Lei 8142. Os dois começam com C. Enquanto isso eu vou explicando o próximo. E o 9, descentralização, que é a gente fazer o quê? A gente, antes de existir o SUS, quem tomava a decisão era o Ministério da Saúde, ponto e acabou. Quando a gente pensa na descentralização, a gente dá poder para o Estado, para o município, a gente distribui esse poder, distribui a tomada de decisão e também a execução das ações, né? Então vai entrar aqui a descentralização. A regionalização e a hierarquização é a gente pensar em organizar os serviços, que a gente já falou, que tem todos os níveis de serviço, promoção, proteção e tudo mais, mas agora numa complexidade crescente. Vamos ver se alguém respondeu. Muito bom! Meu Deus, que orgulho! Um montão de gente. Conferência, conselho e conferência, perfeito. Então, sempre que a gente pensa na participação social, por onde que a gente vai fazer elas? Pelo conselho e conferência. Isso daqui quem fala mais pra gente é a Lei 8142. E tem uma aula também lá no YouTube. Olha isso, gente. Olha o tanto de princípio. Mas calma que tem mais. Sempre dá pra piorar, né? Daí no 10º, ele fala da integração e é pensar em integrar as ações, tanto de saúde, meio ambiente e saneamento básico também. A gente precisa lembrar também que o saneamento básico também faz parte do campo de atuação do SUS. Então, quando ele fala dessa integração, é que os serviços vão ter que estar articulados na sua execução. No 11, conjugação dos recursos. Então, juntar os recursos financeiros, humanos, tecnológicos, de todas as esferas. Então, União, Estado, município, vai juntar tudo isso para conseguir fazer a prestação de serviço, até porque o sistema é único, né? Então, por isso que ele fala dentro dos princípios, que não é porque é do município, é só dele, pronto, acabou. O sistema é único, ok? 12. Resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. Então, não só tem que oferecer todos os níveis de assistência, mas que ele tenha que ser resolutivo, resolver o problema, né? 13. Evitar duplicidade. Então, um dos princípios é a gente não ter 2 serviços para fins idênticos, porque senão
Veja, não é que a gente tem uma demanda tão grande que a gente precisa distribuir esse serviço. Não é isso que ele está falando. A gente não precisa ter 2 serviços que façam exatamente a mesma coisa, porque senão a gente gasta recurso de um serviço que um só conseguiria fazer. Então, por exemplo, a gente ter 2 sistemas de marcação de consulta. Daí tem o site 1 e o site 2. Eu sempre dou o mesmo exemplo também. E veja, os 2 caem no mesmo lugar, aí você paga para os 2, entende? Então a gente não precisa disso, a gente evita serviços com duplicidade. Veja, que tenham duplicidade na execução, um só faria a vez. Daí o 14 aqui ele fala do atendimento específicos para mulheres e vítimas de violência doméstica, e aí ele fala pra gente, ó, vai desde o tratamento psicológico até a plástica, nesses casos. E o último ainda falaria da proteção integral dos direitos humanos. E aí a ideia aqui é de identificar maus tratos, negligência, abuso para crianças e adolescentes, ok? Então, lembra disso. Princípio, de acordo com 80/80, tem muita coisa. Agora a gente tem que achar aqui na nossa questão, depois que eu já falei tudo isso, a gente tem que achar um que não é princípio. Vamos ver. Dessas 3 aqui tem algum que não é? Ele fala da universalidade e ele fala universalidade de acesso, falou um princípio e descreveu da forma correta. A universalidade de acesso aos serviços em todos os níveis de assistência, tá certo. B, integralidade, tá naquela lista? Tá na lista. Vamos ver se ele descreveu da forma certa também. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade. Perfeito. E na C, identificação e divulgação de fatores condicionantes e determinantes de saúde. Esse daqui é o objetivo, não é princípio. Daí na D ele coloca ainda igualdade da assistência, a igualdade também entraria, né? Sem preconceitos ou privilégio de qualquer espécie. E o direito à informação, que dei até como exemplo, né? Da pessoa saber o tratamento que ela tem, a doença, o tratamento que ela vai receber, quais são as características da doença, qual que é o prognóstico daquela doença. Então aqui correto também. Nossa resposta aqui então seria a resposta C. Vamos lá. Questão 3. Assinale a alternativa incorreta sobre a Lei 80/80. Na primeira ele fala assim, ó, o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Gente, isso daqui vai ser verdade, tá? E como que vocês vão lembrar disso? O melhor exemplo é você pensar, eu sempre dou o mesmo exemplo também, gente, mas eu juro, vai fixar, que a gente vê lá no 80/80, que a saúde é um dever do Estado. Beleza, o Estado então tem que prover condições para a saúde chegar nesse indivíduo. Mas é competência só do Estado? Se ele falasse que é competência só dele, ele tiraria a competência de todo mundo mais. Da família, da sociedade. E se a gente pensa que tira até essas condições, se, por exemplo, eu tô com meu marido doente em casa enchendo o meu saco, eu ia pegar ele no carro, jogar na porta do hospital e falar assim, pronto, é problema do Estado. Quando ele melhorar eu volto. E não é isso. Por quê? Eu tenho meu papel como família também. Entende? Então, por isso que a gente não exclui a saúde, né? Pensando no 80/80, não vai excluir o papel, o dever, né? Do restante. Então, lembra disso, que eu não posso chegar e jogar meu marido lá na porta do hospital, ok? B. A saúde é um direito secundário do ser humano, devendo o Estado prover condições esporádicas ao seu exercício. Aqui tinha que soar como estranho, né? Porque é um direito fundamental, então da mesma forma que a educação, que a segurança é um direito fundamental, e aí devendo o Estado prover condições, olha, ele vai colocar pra gente como indispensáveis para o seu exercício. E aqui, ó, fundamental. Ou seja, ele precisa dessas condições não só quando dá na telha dele, não só de maneira esporádica. Então, se ele pedir uma que tá incorreta, que a gente achou, mas vamos ver o restante. C. O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por
órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta, das fundações mantidas pelo poder público, constitui o SUS. Isso a gente vai ver lá num dos primeiros artigos da 8080. E é o artigo que vai definir pra gente realmente qual é a composição do SUS. Quem participa do SUS? E aí ele fala pra gente, olha, vai ser todos os órgãos, instituições públicas, tanto federal, estadual e municipal. Lembra que a gente já falou que tudo isso vai ser integrado. E ele fala ainda de administração direta e indireta. Por quê? Tem tanto os funcionários que são do próprio SUS, como aqueles que são terceirizados, né, de administração indireta. E ainda as fundações. Então, isso daqui está corretinho. Essa é a composição do SUS. Na dele fala, a iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar. Falou que é complementar? Tá certo. Ela pode participar de fato. E aí a gente pode até pensar que não é também à torta direito, é sempre de forma complementar. Geralmente na prova ele vai mudar essa palavra, colocar prioritário, primordial, qualquer outra coisa que não for complementar, tá errado, ok? E aí a gente vai pensar que contratou o serviço de uma instituição privada, essa instituição vai respeitar todos os princípios e diretrizes do SUS, vai ter um contrato, o que mais? E a gente vai dar preferência para as instituições filantrópicas e sem fins lucrativos, mas não significa que as outras não possam, ok? Só para complementar mesmo. Então aqui, certo. E na E, entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir, prevenir risco à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde. Então, lá no 8080, ele também vai definir pra gente a vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador. E aí, trouxe a definição desses outros dois só pra gente enriquecer também, né? Porque, lembra, vigilância sanitária é aquela que vai agir principalmente quando a gente já tem um problema ou para prevenir um problema de ordem sempre sanitária, né? Então, é aquela que vai no restaurante para conferir se está tudo certinho, é aquela que depois de um surto, algo aconteceu de errado em algum local, ela vai lá também. Diferente do que a gente tem na vigilância epidemiológica. Lá ele vai descrever pra gente que são aquelas que vão meio que coletar dados para conseguir identificar alterações nos fatores determinantes e condicionantes. E aí o objetivo dela vai ser, aqui como finalidade, adotar medidas de prevenção e controle, certo? Então, para cravar assim, para não errar, falou que vai agir em problemas sanitários, vigilância sanitária. Falou que vai agir aqui nos fatores determinantes e condicionantes de saúde, lembra de vigilância epidemiológica. E ainda no mesmo capítulozinho, sabe, da 8080, ele coloca a saúde do trabalhador. E aí fica fácil. Qualquer coisa que fala assim, do trabalho, e veja, ele fala assim, até que ele vai usar ações de vigilância epidemiológica e sanitária, mas sempre pensando na saúde do trabalhador. Falou que é saúde do trabalhador? Lembra que este é um dos campos de atuação também e fica separadinho como saúde do trabalhador. Fechado? Mas aqui é uma verdade sobre o SUS e tá correto, né? Então, o que a gente tem como incorreto, vamos voltar aqui, é a resposta B, que é aquela que era um direito fundamental e ações indispensáveis, né? Vamos lá, mais uma. 4. Ainda com base no 8080. Essa daqui peguei pra gente conseguir. Essa daqui seria um pouquinho mais difícil. É até da VUNESP. E a gente teria que pegar aqui uns pulos do gato. Vamos responder juntinhos para que vocês não errem nunca mais. Então, com base no 8080, é correto afirmar que a iniciativa privada não pode participar do SUS, que será integrado por entidades governamentais. O que a gente vai entender aqui? Que tá errado, e essa daqui facinho, né? Essa primeira, facinho. Por quê? A iniciativa privada pode participar do SUS sempre em caráter complementar. Então, vamos supor que o serviço do SUS não está suportando, só com a administração direta dele não está suportando toda aquela demanda, ele pode contratar um serviço a mais, né? Da iniciativa privada. Então, aqui está incorreto. Vou marcar o X.
Na B, a saúde é um direito fundamental do ser humano e compete exclusivamente ao Estado garanti-lo. Então, veja, é um direito fundamental? Tá certo. Compete exclusivamente? Não, porque a gente até viu na outra questão. A gente não exclui o papel da sociedade, da família, agindo ali junto também nessa responsabilidade. A gente não exclui o dever dos outros. E mais, a gente pensa ainda que a saúde é livre à iniciativa privada, ou seja, eu posso também, por exemplo, ter o meu consultório particular e oferecer saúde, entende? Então ele é livre à iniciativa privada. Se ele falasse que fosse exclusivamente, a gente não poderia ter nenhum outro meio de oferecer saúde, senão o SUS. Aqui, ó, trouxe um pedacinho. Então, no artigo 21, ele fala pra gente: assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Então, ele já desmente essa B aqui pra gente, né? C. O acesso aos serviços de saúde é reservado aos comprovadamente hipossuficientes. Agora, eu quero que vocês me falem aqui um princípio do SUS que vai contra essa afirmação. Aqui ele tá falando pra gente assim, ó, o SUS é só pro pobre. É isso que ele tá falando. Qual que é o princípio que vai contra o que tá aqui? Universalidade. Perfeito. Até a igualdade também poderia entrar. Se a gente pensa aqui no acesso para todo mundo, a gente poderia pensar na universalidade, mas a equidade também estaria certo, porque é para todos, né? Sem distinção, ele fala pra gente, sem distinção ou privilégios. Então faria sentido. Perfeito. Então aqui a universalidade já desmente isso pra gente. Na D, não integra o campo de atuação do SUS a colaboração na proteção do meio ambiente. E aqui na outra questão também a gente viu, né, que entra no campo de atuação pensando na proteção do meio ambiente, nele compreendido o meio ambiente do trabalho. Então, se ele falou que não integra, já mentiu. E na E, os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país. O que ele está falando aqui pra gente? Olha, se sua população é majoritariamente doente, isso é reflexo do que a gente tem na economia, no social daquele país. E isso é uma verdade. Então, até os indicadores de saúde conseguem mostrar pra gente isso. Esse é um país que investe de uma forma adequada, a gente acaba tendo também níveis de saúde melhor. Isso a gente vai encontrar descrito lá no artigo 3º do 8080. Ele fala pra gente, ó, os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, alimentação, moradia, saneamento básico, o meio ambiente. Então veja, se a saúde depende de tudo isso que a gente está falando, do trabalho, do lazer, do transporte, se ela depende de tudo isso daqui, se o país tá ruim, não tem isso daqui, consequentemente os níveis de saúde vão estar lá embaixo também. Então por isso que a gente fala que expressa, um é reflexo do outro, ok? Então essa daqui seria a nossa verdadeira. Ó, outro tipo de questão extremamente comum de cair na prova, tá? De perguntar assim, tal coisa é competência de quem? Estado, município, União? E aí eu já ensinei aqui algumas vezes, se você não viu ainda vai aprender agora, que é só a gente pensar que a gente tem uma certa hierarquia aqui também, né? Então é mais ou menos a gente pensar numa estrutura de empresa, onde a gente tem a União, né, o Ministério da Saúde, como o chefão, né? O chefão, o que ele mais faz na empresa? Ele mais toma decisão, a gente pode pensar que ele vai definir as normas, ele vai mandar, ok? Daí a gente tem ainda o gerente. O gerente é aquele intermediário. Não bota muita mão na massa também, mas ele coordena quem está abaixo dele, que seria o município. O município é quem? O município é o peão. Ele que vai colocar a mão na massa e tudo que tiver de execução é o coitado do município que vai fazer. Até porque a gente tem a descentralização, né? E da mesma forma que a gente distribui o poder, a gente distribui as ações também lá pro coitadinho do município. Então, tem ação, não, executar alguma coisa, grande chance de que ele tá falando de município. Exceto se ele fala assim, ó, executar tal ação em nível nacional.
o município, o peão, não tem autonomia, não tem nem conhecimento, nem amplitude de ação para agir de uma forma nacional. Então é só a gente pensar assim, ó, no nacional, geralmente a gente vai ver assim, ó, como formulação, implementação, definir, normatizar, ou ainda fala que alguma coisa está acontecendo em âmbito nacional. Então, executar em âmbito nacional, definir em âmbito nacional. A direção estadual seria mais ou menos aquele gerente, ele faz um intermediário. Nunca o peão vai falar direto com o big boss, com o chefão, né? Ele fala aqui com o intermediário. Então, o nível estadual, ele meio que ajuda o município. Então, sempre que tiver assim, ó, prestar apoio ou ainda complementar a ação nacional, vai ser sempre ele, porque tá no meio. Tá? Então lembre disso, ele vai ser sempre o intermediário. Então, se o município não fez, o estado pode fazer. De uma forma complementar, ele pode ajudar em alguns pontos o nacional também. E aí pode falar assim, ó, executar tal coisa em nível nacional ou estadual. Daí a gente vai pensar que é o estado. Então, ó, vamos treinar agora. Ele fala aqui, ó, de acordo com a Lei 8080, a direção estadual do SUS compete, exceto. No primeiro ele fala assim, promover a descentralização para os municípios dos serviços e das ações de saúde. O que ele está falando? Ó, joga a competência pro coitado do município. Quem que está fazendo isso? Quem que é o intermediário? É o Estado. Então, isso daqui faz sentido. B. Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS. Veja. Aqui não tem nada extremamente característico, né? Não falou assim, ó, vai definir ou vai executar. Se falasse que ia definir, a gente já pensava que seria o nível da União, né? O nível federal. Se fosse ação, a gente já pensaria que seria o serviço do município. Agora aqui ele tá falando assim, ó, vai acompanhar, controlar, avaliar, é mais ou menos uma função de gerente ali, concorda? Vamos deixar essa daqui, ó, em stand-by, para ver se não tem nada, nenhuma que vai deixar bem marcadinho pra gente que é outra coisa. Mas essa daqui já seria mais ou menos uma visão de gerente ali, né? Na C, ó, prestar apoio técnico e financeiro aos municípios. Quem que ajuda o município? A União tá lá em cima. É sempre um intermediário que presta o apoio. A gente tem essa hierarquia. Então, esse daqui seria o Estado. Então, prestar apoio técnico e financeiro aos municípios, executar supletivamente, complementarmente, né? Que era uma daquelas palavras que a gente falou, ações e serviços de saúde. Então, aqui é função do Estado. E na D, formular, avaliar e apoiar as políticas de alimentação e nutrição. Gente, falou de formular. Quem que faz política? Veja, é nível macro, é nível nacional, né? Então, esse daqui falou de uma visão de chefão, de que vai mandar, definir, é sempre ao nível da União. Então, aqui é uma função da União ou ainda federal. E aqui a gente já cravaria. Essa daqui que estava naquele intermediário, veja, é acompanhar, controlar, é mais função do intermediário e aí fica fácil. Certo? Então, essa daqui, a resposta que ele fala que ele pede o que não é a D, que é a competência da União. É a última, prometo. Achei que ia ser mais rápida, mas eu me empolgo. Essa daqui, Instituto Verbena. Segundo a Lei 8080, o processo de planejamento e orçamento do SUS, e aí ele quer saber uma que é verdade. Essa daqui não é uma questão tão comum de aparecer, mas achei boa para a gente pegar alguns detalhes aqui e não errar no futuro. Então aqui tem uma parte da 8080 que vai falar só sobre planejamento e orçamento. E é dessa parte que ele está citando. Então, sobre planejamento e orçamento, ele fala aqui, ó, é ascendente do nível local ao federal. E aí, veja, quando a gente vai fazer o planejamento, quem que tem mais competências hoje? Quem que age mais? Quem que trabalha mais, que nem a gente falou aqui? A gente não tem a descentralização, onde a gente coloca a tomada de decisão, coloca a tomada de ação também lá no município.
Por esse motivo que a gente fala que o planejamento começa lá embaixo e vai subindo. Por quê? Se o município falar assim, olha, a gente precisa, vários municípios, por exemplo, falar assim, a gente precisa expandir aqui, vamos pensar, a ação para gestantes precoces, por exemplo, a gravidez na adolescência. Se ele pensa em fazer isso, ele vai precisar tanto de ação de promoção de saúde, veja, ele precisa também de uma certa assistência, porque se está acontecendo a gestação, ele precisa de pré-natal, precisa de hospital, precisa de tudo isso. Ele está falando que ele precisa agir, ele precisa de recurso para isso. Daí outro município fala isso, outro município fala aquilo, igual. Agora a gente tem que subir para o próximo nível, porque o Estado precisa fazer um planejamento que seja compatível com o que está lá embaixo. A União precisa fazer um planejamento que seja compatível com tudo que está lá embaixo. Por isso que a gente fala que o planejamento sai do nível local e vai até o federal. Quem está mais perto do problema, quem sabe mais o que a população precisa, é sempre o município. Por isso que a gente fala que é ascendente. Então, de baixo para cima, certo? Isso a gente consegue confirmar nesse pedacinho. Deixa eu apagar aqui. O artigo 36. O processo de planejamento e orçamento do SUS será ascendente do nível local até o federal. Então lembra, sempre de baixo para cima, como se fosse uma pirâmide mesmo, né? Então aqui toma a decisão, passa para cá, e aí a União, o nível nacional, é de acordo com tudo que está lá embaixo. Então aqui é uma verdade. Vamos ver o restante. B. Concentra todos os recursos financeiros em conta da esfera federal. Veja, ele até fala pra gente lá, a gente viu aqui nessa aula, né, que a gente vai ter uma união dos recursos, né? Vai juntar os recursos. Mas veja, cada esfera tem o seu cofrinho, tem o seu fundo de saúde, que é onde vai ser depositado o dinheiro. Fundo de saúde. Então, tem o cofre lá do Nacional, então o Fundo Nacional de Saúde, ele transfere para o Estado e transfere também para os municípios. Cada um tem a sua conta para receber o seu dinheiro. Então não fica tudo em uma conta da esfera federal. Não, cada um tem o seu cofrinho. C. Distribui igualmente os recursos aos municípios, estados e Distrito Federal. Não é uma verdade, né? Porque lá no 80 ele vai falar pra gente, ó. Aqui eu não peguei a outra parte, ó. Só para comprovar o que a gente acabou de responder. Aqui ele fala pra gente, os recursos financeiros do sistema serão depositados em conta especial em cada esfera de atuação, movimentada sob fiscalização do Conselho. Então, cada um tem a sua continha, não fica tudo na conta federal, que é o que a gente chama de fundo, ok? Daí aqui, ó, no C, se ele tá falando que a gente vai distribuir igualmente os recursos, não seria nem inteligente a gente fazer isso. Porque vamos supor que um município tem lá 5.000 habitantes, tem 2 UBSzinhas, o hospital não tem, ele acaba usando do outro município, tem uma região de saúde lá e tudo mais. Agora a gente tem um município gigantesco, cheio de problema de saúde, os níveis lá que a gente pensa na epidemiologia, todo lascado, tem um monte de hospital, tem um monte de necessidade ali. A gente precisa colocar mais recurso aonde tem uma necessidade maior, né? Então ele vai falar pra gente, ó, que para estabelecer os valores, eles vão considerar o perfil demográfico, a epidemiologia, as características quantitativas e qualitativas da rede, quanto que tem de hospital, quanto que tem de atendimento ali, nível de participação do setor da saúde no orçamento municipal e estadual, ou seja, tem uma série de fatores para definir isso daqui. Então, se ele fala que distribui igualmente, tá errado. E na D, permite auxílios a instituições prestadoras de serviço de saúde com finalidade lucrativa. E aqui tem uma pegadinha. Por que a gente pensa? Pode iniciativa privada. E de fato pode. O que a gente não pode é dar auxílio à instituição com fins lucrativos. Ou seja, ele não tá falando de pagar um serviço, ele tá falando de dar dinheiro de fato. E isso a gente não pode fazer. Ele fala aqui pra gente, ó,
não será permitido a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços com finalidade lucrativa. É diferente da gente falar que vai contratar um serviço. Daí é outra coisa. Agora, se a gente está falando de dar auxílio, não, daí a gente vai, se precisa, até a gente falou aqui na aula também, se precisa de auxílio para pesquisa, tecnologia, são para instituições sem fins lucrativos ou públicas. De resto, não. Então, essa daqui a gente já falou que está errada também, então a gente ficaria com a resposta A. Ok? Queridos, então é isso. Lembrando também que a gente tem mais 2 aulas que complementam essa, que com certeza enriqueceria o seu estudo. Uma aula de 80 e 80 e uma aula de princípios e diretrizes. Se você não assistiu, assista. Se você não quer perder os próximos vídeos também, você precisa estar inscrito no canal, que toda semana sai um vídeo novo. Lembrando também que essa daqui, inclusive, é uma gravação de uma live que aconteceu lá no meu perfil do Instagram. Então, toda segunda-feira, às 8 horas, eu entro ao vivo e faço alguma live que os próprios seguidores decidem o tema. Então, se você não tá lá, você tá perdendo. Quem tá lá, além de conseguir tirar dúvida ao vivo, tem acesso aos slides, às questões e muito mais. Então, me acompanha lá no @dentista.concursada, toda segunda-feira, às 8 horas. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um comentário aqui embaixo para me deixar feliz. Não esquece de curtir também, que tudo isso motiva a fazer mais vídeos aqui. Certo? Muito obrigada pela companhia de vocês e até o nosso próximo vídeo.